Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Neste vídeo vamos fazer um estudo e uma análise mais detalhada do artigo escrito por mim e pela professora Fátima Pinel, o qual foi primeiramente publicado no site da Auditoria Cidadã da Dívida. E este artigo trata sobre a história do pensamento que deu origem à reforma da Previdência que vem acontecendo em diversos países e às privatizações em massa. O título do artigo, como vocês já estão podendo ver no blog do canal Daniel Simões, porque posteriormente a ter sido lançado no site da Auditoria Cidadã da Dívida, eu postei ele no canal, no blog, e o título é BIS, FMI, G10 ordenam reforma da Previdência nos países. BIS, para quem ainda não sabe, é o Banco Central dos Bancos Centrais. As pessoas que já estão um pouquinho mais antenadas, quando ouvem a primeira vez o nome do BIS, denominado como Banco Central dos Bancos Centrais, imediatamente ficam mais atentas, porque como assim um Banco Central dos Bancos Centrais? Sim, o BIS é o centro do poder mundial, do governo global. BIS em inglês é Bank for International Settlements. Traduzido para português, normalmente ele é traduzido como Banco dos Pagamentos Internacionais, Banco para Liquidações ou Compensações Internacionais. Pessoalmente, eu tenho vindo ao longo deste trabalho traduzindo o BIS como Bank for International Settlements, como banco para os assentamentos internacionais. Porque a palavra settlements, em inglês, a tradução direta é assentamento. E quando nós estudamos a história do BIS, criado em 1930 no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, descobrimos que existe uma ligação direta com a criação do Estado de Israel e os assentamentos sionistas na Palestina que deram origem à criação, então, no pós-Segunda Guerra Mundial, ao Estado de Israel. Então existe uma ligação bem direta entre o BIS e Israel, a história de Israel. Por isso é que eu acho que é muito mais clarificante em termos de contextualização histórica traduzir o nome de Bank for International Settlements por Banco para Assentamentos Internacionais. E eu incentivo cada pessoa que traduz o nome do BIS que o comece a traduzir desta maneira, porque a ligação é óbvia. E o artigo começa da seguinte maneira: como um país como o Brasil e os demais países se submetem às ordens do Banco Privado BIS, porque é privado, o Banco Central dos Bancos Centrais e ao sistema corporativo. Como nós vamos ver, o Banco BIS é privado e os seus acionistas são 60 bancos centrais. O artigo foi primeiramente lançado no site da Auditoria Cidadã da Dívida, o qual vocês podem vir no blog e clicar aqui, que tem o link direto para o site. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma instituição que, entre outras coisas, divulga o trabalho da Lúcia Fattorelli, que é uma pessoa incansável na sua luta contra as injustiças fiscais no Brasil. Então, para nós entendermos como se chega a esta ideia da reforma da Previdência e das privatizações em massa, convém nós compreendermos os antecedentes da reforma da Previdência. Que eventos, que acontecimentos deram origem ao sentimento, à ideia destas reformas. Na segunda metade do século XX, a história da reforma da Previdência começa na Conferência de Bretton Woods em 1944. Nós podemos também considerar que começa em 1929 com o crash da Bolsa de Nova York. Porque nesse crash diversas instituições faliram e muitas perderam muito dinheiro,
E começou então a surgir um desejo de alcançar uma estabilidade financeira. Só que, entretanto, entrou a Segunda Guerra Mundial e foi retomado essa ideia de uma forma mais organizada pelas instituições financeiras na Conferência de Bretton Woods, que aconteceu nos Estados Unidos. E nesta conferência participaram grupos internacionais de regulamentação e supervisão financeira que iniciam a busca por uma chamada estabilidade financeira das instituições financeiras, bancos, seguradoras, etc. É interessante nós entendermos o que são agências de regulamentação financeira e agências de supervisão financeira. As agências de regulamentação, elas criam as regras sobre como é que o dinheiro deve circular entre bancos, Estado e população. Eles criam essas regras e eles próprios depois vão supervisionar se os países estão cumprindo com as regras que eles próprios criaram. E se os países não estão seguindo as regras que eles criaram, sofrem consequências, como por exemplo embargos comerciais e, numa visão mais extrema, guerras. Nós veremos isto um pouco mais detalhadamente à frente. As pessoas que te estão ouvindo, eu peço que tenham disponibilidade mental para este vídeo, porque é muita informação e detalhada. Então, estas instituições de supervisão e regulamentação financeira, elas começam a buscar, dentro da Conferência de Bretton Woods em 1944, a chamada estabilidade financeira das instituições financeiras, que nada mais é do que a busca pela supremacia dos bancos centrais sobre os países, de forma a que estes percam suas soberanias, deixem de ser nações e o dinheiro passe a circular livremente entre as instituições financeiras dos países. A busca da estabilidade financeira das instituições financeiras e da supremacia sobre os Estados surge com o crash de 1929. É super importante destacar esta informação, esta percepção, a supremacia dos bancos centrais sobre os países. Porque este é o grande objetivo destas instituições elitistas que dominam o mundo. É a supremacia dos bancos centrais sobre os países. E os bancos centrais, por sua vez, subjugados à ditadura regulamentar e supervisionária do BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, com sede na cidade da Basileia, na Suíça, um paraíso fiscal. Para nós entendermos então como se chega a todo este sentimento, esta percepção de querer instaurar as reformas da Previdência e privatizações em massa, é bom que nós tenhamos alguns eventos históricos como referência. Como é que se chegou a estes eventos e à criação destas instituições? Em 1930 foi criado o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede na Suíça, na cidade de Basileia, o Bank for International Settlements, o Banco para Assentamentos Internacionais. Em 1944 a Conferência de Bretton Woods acontece, dentro da qual cria-se o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, Banco Mundial, ambos criados em 1944, dentro da Conferência de Bretton Woods. Em 1961 surge então o G10, o Grupo dos 10, chamado Acordos Gerais para Empréstimos, criado dentro do FMI, que por sua vez tinha sido criado dentro da Conferência de Bretton Woods, que por sua vez tinha sido organizada pelos poderes que criaram o BIS e que constituíam e constituem ainda o BIS. Nós vemos que existe uma linha de desenvolvimento e complexificação administrativa desta rede financeira. O BIS, como Banco Central dos Bancos Centrais, submete as políticas financeiras de cada país ao seu poder financeiro central, através das agências de regulamentação que nós falámos anteriormente. E fazem isto com os países, os sistemas políticos e as economias das nações, fazem com que estes se submetam aos interesses do grande capital financeiro privado, centralizado no Acordo da Basileia e no FX Global Code.
Estes dois documentos, acordos, o Acordo da Basileia, que é o Basel III, e o FX Global Code, são, digamos assim, os acordos que unem, colam os bancos centrais em um sistema financeiro único mundial que visa a estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira dos povos, das populações. O que nós vemos, essencialmente, é a instauração destas medidas, destes acordos dentro dos países, não considerando a realidade do país, mas considerando os objetivos das instituições financeiras, que é a supremacia dos bancos centrais sobre as nações. Neste documento vocês vão ver estes números à frente e lá no final do artigo vocês têm relacionado com cada um dos capítulos, com o nome do capítulo referente, vocês têm o número de referência com documentos oficiais de instituições oficiais como o BIS, o FMI, OCDE, que comprovam tudo o que aqui é afirmado. Nós não estamos inventando nada aqui. Tudo é retirado de instituições oficiais, dos bancos centrais, de organizações internacionais e de documentos. Os documentos criados pelos grupos internacionais de poder revelam-nos a história do pensamento que deu origem às reformas das previdências. E esses documentos podem ser encontrados aqui. A história do pensamento que dá origem à reforma da Previdência em todo o mundo, ela busca a estabilidade financeira das instituições financeiras. Porque se houve oscilações com crise, e as crises económicas surgem, as instituições financeiras não querem sofrer com essas crises. Elas querem se resguardar e querem que esses choques económicos de crise se reflitam na população e não nas instituições. Então, para isso, eles buscam uma estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações, buscando então a supremacia dos bancos centrais sobre os países, sobre a soberania das nações. O objetivo é colocar os bancos centrais acima da soberania nacional. E isto começa após o crash de 1929. Esta busca inicia-se na Conferência de Bretton Woods em 1944 com a criação do FMI e do Banco Central, posteriormente com G10. E destes três, junto com o BIS, com o tempo começam a ser criados cada vez mais comitês, institutos, fóruns, encontros que vão complexificando e organizando todo este sistema que está sendo implantado em todo o mundo. Um verdadeiro sistema de controle totalitário, financeiro e global. E essencialmente tecnológico. Neste processo de busca pela estabilidade financeira, eles identificam como problema para a estabilidade financeira das instituições financeiras e das macroeconomias, ou seja, eles identificam como um problema para as grandes fortunas o envelhecimento das populações. Porquê? Porque o envelhecimento das populações representa menos pessoas trabalhando, menos riqueza sendo produzida para os mais ricos e mais despesas com quem é velho. E evidentemente que aqueles que ganham bilhões e bilhões, como nós vemos os bancos, que em cada trimestre de cada ano os lucros líquidos eles crescem em relação ao ano passado em bilhões, evidentemente que estes mais ricos, de forma nenhuma, querem compartilhar toda essa geração de riqueza com as pessoas mais idosas. Então, qual é a solução que eles encontraram para esse problema, entre aspas, que eles veem para a estabilidade financeira das instituições financeiras? Eles criam a reforma da Previdência com mais tempo de trabalho. As pessoas, os velhos, têm de trabalhar. Isto representa mais tempo de contribuição fiscal, pagando mais impostos, mais tempo, menos benefícios na aposentadoria, e isto
representa mais riqueza para os bancos. Eu tenho uma imagem assim meio poetizada na mente, que é a pessoa, o trabalhador, entra dentro de uma mina escura e trabalhando lá dentro, tirando o ouro e os diamantes, e ele coloca os diamantes e o ouro para serem transportados para fora, para enriquecer aqueles que estão nas mansões comendo com talheres de ouro e copos de cristal, manjares luxuosos, enquanto o trabalhador está na mina trabalhando até morrer. As principais barreiras identificadas pelas instituições financeiras que poderiam colocar em risco a conquista da estabilidade financeira destas instituições internacionais e poderia colocar em risco a supremacia dos bancos centrais sobre os países e poderia colocar em risco a livre circulação do dinheiro entre as instituições financeiras, a livre circulação do dinheiro entre as instituições financeiras sem uma supervisão que fosse feita por instituições que não estivessem ligadas a estas instituições. Porque isto é o que eles não querem. É que existam auditorias controlando, fazendo vistorias, supervisionando como é que o dinheiro se está movimentando dentro destas instituições. Como é que acontece esse movimento, por exemplo, entre mineiras, indústrias mineiras e bancos? Como é que acontece esse movimento de retirada de ouro da terra, da sagrada terra, diamantes e todas essas riquezas e transportados para os bancos? Como é que isso acontece? Quem supervisiona esses movimentos? O movimento do dinheiro entre os bancos, o movimento do dinheiro entre os Estados e os bancos? Quem supervisiona todos esses movimentos são as agências de supervisão financeira criada por estas próprias instituições. Então estas instituições financeiras, elas estão se supervisionando a si próprias. Não existe órgãos externos supervisionando profundamente o que eles fazem. Existem órgãos, como por exemplo a Auditoria Cidadã da Dívida, que procura esgravatar dentro desses movimentos, mas com grandes dificuldades para conseguir acessar realmente ao que acontece. É difícil, eles não querem. Eles criam as próprias agências de regulamentação, que criam as regras de como é que essas riquezas vão de circular, e depois eles criam as agências de supervisão que vão ver se essa circulação de riqueza está acontecendo do jeito que eles determinaram nas regras. É um sistema demoníaco podre. Uma máfia. E é demoníaco porque eles visam a miséria, o sofrimento e a morte de muita gente. Eles não se importam. Se eles criaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com sacrifício de milhões e milhões de pessoas para centralizar o poder financeiro nas mãos de algumas famílias e de algumas instituições financeiras e para poderem criar o Estado de Israel, imaginem do que eles são capazes. Então eles identificam como as principais barreiras, perigos identificados para a conquista da estabilidade financeira das instituições financeiras internacionais, um perigo para a supremacia dos bancos centrais sobre os países e um perigo para a livre circulação do dinheiro entre as instituições financeiras sem qualquer supervisão externa. Os perigos que eles identificam são o envelhecimento das populações, que representa menos tempo de trabalho por parte da população e menos tempo de contribuição fiscal por parte da população e mais tempo de aposentadoria. O envelhecimento das populações é o que representa. E eles não querem isso. Eles identificam como perigo também a diminuição da população produtora, que representa que o cidadão produz menos riqueza durante a sua vida para estas corporações. A solução, ou as soluções encontradas, foi fazer reformas da Previdência em vários países, assim como privatizações em massa, visando aumentar o tempo de trabalho de cada indivíduo, representando mais tempo de contribuição fiscal e menos tempo de aposentadoria. Porque a aposentadoria é uma despesa para eles. Eles não querem compartilhar os bilhões e bilhões e trilhões de lucros que têm anualmente. Aumentar a quantidade da população ativa, ou seja, botando os velhos a trabalhar, aumenta a quantidade de população ativa. Isto representa mais tempo de produção de riqueza para eles próprios.
representa redução dos salários, porque existe muita oferta de mão de obra. Logo os salários diminuem e diminui o contingente de desempregados. Não existe tanta circulação. A competição, a concorrência de trabalho é muito grande e os salários diminuem. Mas estas reformas não são aplicadas facilmente dentro dos países. Elas precisam de aliados políticos e corporativos dentro das nações que levem tais reformas a serem aprovadas. Aliados políticos são os traidores. Aliados políticos e corporativos. São os traidores da pátria, como nós já vimos aqui em artigos passados, que também fizemos vídeos fazendo uma análise profunda desses artigos, que existem, usando o Brasil como exemplo, jovens brasileiros que são escolhidos para receberem bolsas de estudos no exterior, na Universidade de Harvard, na Universidade de Yale, na Universidade de Chicago, para serem mentalmente programados por instituições abutres que estão dentro daquelas universidades no exterior. Vimos que o Centro Rockefeller está em todas. A Fundação Rockefeller está diretamente ligada a toda esta programação mental de jovens brasileiros dentro de universidades no estrangeiro. Depois que estes jovens são mentalmente programados para servir a máquina do controle financeiro, eles são enviados, por exemplo, para fazer estágios dentro do FMI ou dentro do Banco Mundial durante 2 anos, por exemplo. E quando estão preparados, eles retornam para os seus países de origem para serem integrados em cadeiras de poder estrategicamente posicionadas, onde possam manipular a mente daqueles com quem contactam e os próprios mecanismos de funcionamento destes organismos dentro das nações, impulsionando as nações na direção que eles estão querendo, que é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações, subjugação dos povos a toda esta escravidão que busca destruir o meio ambiente na busca de riquezas, cada vez mais ricos, os mais ricos. Então, para serem aplicadas estas reformas e todas estas medidas, não são precisas qualquer pessoas. São precisos traidores políticos, traidores corporativos, que são mentalmente programados desde jovens. Estes jovens, eu, assim, pessoalmente, eu olho para eles como jovens que se animam por receberem bolsas no exterior. Quem não se animaria com isso? Muitas vezes pessoas que vêm de jovens, que vêm de famílias mais humildes e de repente estão na universidade, tiram boas notas e passam a ser jovens promissores e simplesmente estes urubus pegam neles e a lavagem cerebral é profunda. Mas eles não pegam em qualquer um. Eles pegam naqueles que eles já identificam como sendo propensos a serem bons lacaios da sua vontade, para entrarem dentro das nações e escravizarem as nações em prol do poder destes bancários. Para entendermos melhor onde é que nós estamos funcionando, precisamos entender a estrutura administrativa do BIS. E aqui nós temos um resumo da criação de grupos internacionais de poder que criam a reforma da Previdência. Nós já fizemos o estudo deste diagrama em vídeo passado, onde nós vemos as relações institucionais entre o BIS, FMI, Banco Mundial e G10. E nós identificamos que existe um núcleo central de poder do BIS, existem 60 bancos centrais acionistas, aqui diz associados, mas são acionistas, porque o Banco BIS é privado, e existem 132 bancos centrais que sim, são subordinados, estes sim são associados. No total formam 192 bancos centrais ligados, subjugados ao BIS. Estes 192 bancos, eles criam comitês, institutos, associações, comissões, conselhos, fóruns, encontros e, enfim, grupos de trabalho que desenvolvem toda a estratégia e os mecanismos que tornam possível a instauração das medidas dentro dos países que auxiliam na concretização do objetivo que é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações.
Os 60 bancos centrais acionistas do BIS, eles organizaram a Conferência de Bretton Woods em 1944, que por sua vez criou o Banco Mundial e o FMI. O FMI, por sua vez, criou o G10. O G10 cria também ele, dentro do BIS, e com os bancos centrais, os 192 bancos centrais do BIS, cria também ele comissões, institutos, associações, comissões, estes grupos de trabalho. Do FMI também nascem outros grupos e instituições internacionais de poder financeiro, que por sua vez estão integradas dentro do G10 e que por sua vez estes grupos e estas instituições internacionais de poder financeiro também são criados pelos 132 bancos subordinados associados ao BIS. Estes grupos outros reportam-se a esses 132 bancos subordinados e reportam-se ao G10. É um diagrama bem simples para nós entendermos como funciona esta complexa rede de poder mundial. 60 bancos centrais são donos do BIS, formam o núcleo central e representam 95% do PIB mundial. Juntos com os outros 132 bancos centrais que também fazem parte do BIS, organizam-se em autoridades reguladoras e exigências supervisoras, que foi o que nós já falámos anteriormente. Os 132 bancos centrais são subordinados satélites, submissos às regulamentações, supervisões, práticas e princípios criados pelos 60 bancos centrais. Vale aqui frisar que o Brasil, o Banco Central do Brasil, é um dos 60 bancos centrais acionistas do BIS. Dentro do BIS existem diversos grupos de trabalho, comitês, comissões, institutos, fóruns, encontros, etc. Cada um destes constituído por diversos bancos centrais dos 192 bancos centrais que constituem o BIS. E é neste contexto administrativo que todo este processo, esta instauração da máquina de controle mundial está acontecendo. Mas como é que agem esses grupos internacionais de regulamentação e supervisão financeira a quem os países submetem? Porque nós vemos que eles estão organizados desta maneira. Aqui nós vemos que esta administração toda aconteceu devido a uma história toda de identificação de perigos para o que eles almejam, que é o poder total dos bancos centrais sobre as nações. Então convém nós sabermos como agem estes grupos, então, para subjugar os países. Estes grupos internacionais de regulamentação e supervisão financeira, que são o BIS, FMI, Banco Mundial, G10 e aqueles grupos de trabalho, alguns daqueles grupos de trabalho que eles criam, apresentam-se a si mesmos como as instituições mais credenciadas do planeta para oferecer assessoria, consultoria e aconselhamento às nações. Olha bem, o que é que eles fazem? Eles próprios dizem que são as instituições mais credenciadas do planeta para oferecer assessoria, consultoria e aconselhamento às nações, na forma de orientá-las na construção de sistemas financeiros mais sólidos e robustos para as instituições financeiras e não para as populações. Então, eles arrogam-se a dizer: nós somos os melhores do mundo, ouçam o que nós temos para dizer. Mas estas assessorias, consultorias e aconselhamentos feitos às nações e que são feitos por estas as autoridades e reguladoras e agências supervisoras que eles próprios criaram, tudo isto precisa ser feito em perfeita consonância com a rede do sistema financeiro internacional. Ou seja, quando eles se arrogam dizer que são as instituições mais credenciadas do planeta para oferecer esta assessoria, consultoria e aconselhamento às nações, eles determinam que o procedimento financeiro, o modo de funcionar das finanças e da economia dos países seja feito em perfeita consonância com o que eles determinam, com a rede do sistema financeiro internacional. Estão acima da soberania dos países. Estes grupos internacionais de regulamentação e supervisão financeira afirmam que os financiamentos e os programas de suporte das reformas a serem implantadas nas nações, que eles próprios criam e que eles próprios decidem que devem ser implantadas nas nações, devem ser originários de tais grupos e não criados pelos próprios países. Ou seja, o país não pode dizer: não, espera aí, não, eu não quero o vosso auxílio, eu não estou querendo essas vossas regras sobre o modo do dinheiro funcionar, eu vou criar aqui as minhas próprias regras e eu vou criar as minhas próprias agências de supervisão para supervisionar como é que o dinheiro está se movimentando aqui. Não. Estes grupos
de poder financeiro gerados a partir do BIS, eles dizem que as reformas a serem implantadas dentro das nações devem ser originados dentro dos grupos de trabalho criados a partir do BIS, FMI, Banco Mundial e G10. E não podem ser criados pelos próprios países. Um Estado fraco e um domínio financeiro forte é o seu objetivo. É a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. E como é que eles agem? Eles começam por aconselhar as nações a aderirem às regulamentações, às práticas e aos princípios por eles criados e por eles considerados eficazes. Eficazes para quê? Para manter a estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações. Exigindo ainda que as nações se submetam a serem por eles supervisionadas em relação à aplicação de tais exigências. Ou seja, aquilo que eu já disse, eles criam as regras através das agências de regulamentação financeira e depois eles querem supervisionar os países se os países estão seguindo as regras que eles próprios criaram. E se os países não estiverem seguindo as regras que eles próprios criaram, esses países ficam sujeitos a severas, faltam por momentos a palavra, embargos. Os países que não seguirem as regras que eles determinam estão sujeitos a sofrerem graves penalidades, como embargos comerciais, e se a coisa se intensificar, essa desobediência à imposição dessas medidas, os países podem até sofrer guerras, como já vimos em alguns exemplos. Ameaçam as nações que, se não se submeterem a este sistema financeiro internacional, que as mesmas ficarão mais suscetíveis a sofrer instabilidades financeiras. Mas como é que essas nações podem sofrer instabilidades financeiras? De onde virão essas instabilidades? E sofrerem fortes crises económicas. Mas como assim? Como assim? Porque nós, por exemplo, observamos algumas comunidades aqui no Brasil que têm a sua própria moeda e não têm inflação dentro das comunidades com essa moeda. E então, de onde vêm essas instabilidades financeiras e essas fortes crises económicas dentro dos países que não se submeterem a esse sistema financeiro? Qual a origem delas? Se não as próprias instituições do BIS. Uma vez que não estão integradas e em consonância com a rede do sistema financeiro internacional. Descrevem ainda para os políticos locais, e aqui a coisa começa a descer ao microcosmos, mais palpável àquilo que nós observamos, essas instituições descrevem para os políticos locais, ou seja, federais, estatais, municipais, como funciona o toma lá da cá. A garantia do sucesso das reformas aplicadas no sistema financeiro interno de cada nação depende da aceitação da classe política e da sociedade como um todo. Ou seja, existe aqui um trabalho em cima da mente das pessoas, deixando implícito que, para os políticos aceitarem as reformas propostas por tais grupos, precisam ver os seus próprios privilégios garantidos por acordos. Os políticos vão defender o que essas instituições financeiras querem implantar dentro dos países, mas precisam ver os seus privilégios garantidos. São os traidores da pátria. Alguns deles programados mentalmente no exterior. Outros são simplesmente mau caratismo mesmo, que se vendem por qualquer coisa. E eles querem ver os seus privilégios garantidos por esses acordos, independentemente das reformas serem benéficas ou não para a nação. E assim, essas instituições investem em campanhas de informação, propaganda, muitas vezes enganosa, com o apoio do máximo possível de mídias oficiais e não oficiais. E com o apoio dos mais exaltados discursos de muitos políticos que viram os seus privilégios garantidos por acordos, caso as reformas sejam aprovadas. Então o que nós vemos é que as mídias oficiais e grupos não oficiais, tanto vemos isso aqui no Brasil, surgirem grupos comprovadamente financiados por instituições estrangeiras, como Open Society Foundations, como a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, e começam a ser inflamados os discursos em apoio a estas reformas. Neste cenário, a sociedade civil, ou seja, o povo, é alvo de bilionárias campanhas de marketing sensibilizador e emocional.
acompanhadas de dados matemáticos distorcidos, que dificilmente serão pela própria população verificados. A população não tem acesso aos verdadeiros dados. Nem as auditorias, como a Auditoria Cidadã da Dívida, às vezes conseguem ter acesso aos verdadeiros dados porque eles barram o acesso. Eles não deixam, quanto mais a população, durante estas campanhas sensibilizadoras e emocionais de defesa destas reformas. A população não tem acesso aos verdadeiros dados e tem, por sua vez, dificuldade de entender a complexa contabilidade intrínseca às reformas propostas. E assim, a população passa a concordar com estas reformas, estas mudanças, não convencidos pelo pensamento lógico e matemático, mas pela emoção daqueles que as defendem. Não é uma questão de pensamento lógico, é uma questão de emoção. Um dos mais gritantes exemplos é a reforma da Previdência, que já foi aplicada em cerca de 34 países pertencentes à OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Económico da ONU, segundo esta organização. E a FIAP, Federação Internacional de Administradores de Fundos de Pensão, já foi aplicada em 34 países e foi um fiasco. A verdadeira origem institucional desta reforma e quem são os seus agentes é o que será discutido no próximo item. Então nós estamos a ver aqui a linha lógica que dá origem à reforma da Previdência. Estamos entendendo que estas reformas de Previdência e privatizações em massa, elas não visam o bem-estar da população. E elas não visam a realidade do país. O que elas estão visando é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Neste capítulo vamos ver os eventos e grupos internacionais de poder que originam a busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras. Permitam beber um pouco de água, por favor. E estes eventos e grupos internacionais, que são aqueles grupos de trabalho originados pelo BIS, pelo FMI, o Banco Mundial e o G10, que anteriormente vimos, são estes grupos de trabalho que originam as reformas da Previdência e as privatizações em massa. Eles criam estas reformas, estas medidas dentro desses grupos de trabalho. Aqui nós temos um print do Banco Central do Brasil e vemos que o Banco Central do Brasil, no seu site, dedica uma aba especialmente à estabilidade financeira. Então nós seguimos aqui, nós vemos que a estabilidade financeira acontece debaixo de algumas normas. E estas normas seguem uma regulação, ou seja, regras prudenciais. São regras prudentes. Para quê? Para ter cuidado com os perigos. Não é? Perigo ao quê? À estabilidade financeira. Contra a estabilidade financeira. E estes perigos são para quê? Contra o quê? Contra o objetivo deles, que é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Eu estou repetindo, porque a repetição ela auxilia-nos a entender e a contextualizar e a memorizar. Então a estabilidade financeira ela é feita dentro de algumas normas. Estas normas tomam atenção às regras prudentes contra os perigos que podem colocar em perigo os seus objetivos, e para essas regras prudenciais são recomendações da própria Basileia. Então o que nós vemos são as recomendações da Basileia, do BIS, do Basel III, que é o acordo da Basileia, dentro do site do Banco Central do Brasil. E nós vemos que em 88 foi aplicado o Basileia I, que é também conhecido como Basel I. Em 2004 o Basel II. Em 2007, 2008 foi criado o Basel III e hoje já está sendo criado o Basel IV. Então o modo como o dinheiro circula entre a população, governo e bancos é determinado por acordos, regras feitas dentro do BIS, na Basileia, na Suíça, um paraíso fiscal. Ou seja, o modo como o dinheiro circula dentro do Brasil não leva em consideração a realidade da nação, mas leva em consideração acordos internacionais que não consideram os interesses da nação, mas os interesses dos bancos centrais em terem supremacia sobre as nações. E isto está dentro do Banco Central. Posteriormente a este artigo ter sido lançado, há 2 dias atrás, eu lancei um outro artigo no blog, que vocês podem visitar,
que vai fazer uma pesquisa profunda onde está dentro dos 60 bancos do site, dos 60 bancos centrais acionistas do BIS, onde é que estão as referências dentro dos sites desses bancos centrais à estabilidade financeira. E mostro também dentro dos 60 bancos centrais acionistas do BIS, nos sites deles, onde é que estão os acordos da Basileia, para mostrar que pelo menos esses 60, eu não iria fazer os 192 bancos, que isso seria um trabalho muito grande, mas eu mostro nesses 60 bancos centrais onde é que está a referência à estabilidade financeira e a subjugação aos acordos da Basileia. Vale a pena visitar. Irei, depois deste vídeo, fazer um vídeo sobre esse artigo, para nós podermos ler e contextualizar e aprofundar ainda mais o que nos é trazido através destes artigos. Então, neste print, nesta página do Banco Central do Brasil, nós podemos ver Basel III no site do Banco Central, dizendo, com vistas à estabilidade financeira internacional, não à estabilidade financeira nacional, não à estabilidade financeira do povo brasileiro, mas à estabilidade financeira internacional das instituições financeiras internacionais, visando, com vistas à supremacia dos bancos centrais sobre os países e à livre circulação de dinheiro entre as instituições financeiras sem qualquer supervisão de instituições que não estejam relacionadas com as próprias instituições financeiras. Para nós entendermos como é que estas instituições originam esta história, este movimento destes grupos internacionais, estes eventos e grupos, precisamos mais uma vez ver uma tabela cronológica. Em 1929 acontece o crash da Bolsa de Nova Iorque. Em 4 dias, calcula-se que os prejuízos para as instituições financeiras rondou o equivalente a atuais 396 bilhões de dólares, cerca de 1,5 trilhão de reais. Esta crise deu origem ao desejo de estabilidade financeira por parte das instituições financeiras e à supremacia dos bancos centrais sobre os países e à livre circulação do dinheiro entre as instituições financeiras. Em 1930 acontece a Conferência de Haia, onde o BIS é criado dentro do Plano Young. Para ser a instituição... Desculpem. O BIS foi criado para ser a instituição pela qual seriam feitos os pagamentos aos aliados da dívida alemã gerada pela Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e os aliados disseram na Conferência de Haia que a Alemanha está-nos devendo dinheiro porque causou muitos estragos. E então o Plano Young determina, depois do Plano Dawes, uma dívida da Alemanha que teria que pagar aos aliados. Assim como foi determinado os empréstimos feitos a esta pelos Estados Unidos através da JP Morgan & Sons. Então vamos ver aqui esta contradição. Na Conferência de Haia, os aliados determinam que a Alemanha está devendo dinheiro aos aliados, inclusive aos Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos, através da JP Morgan, empresta dinheiro à Alemanha para ela pagar a dívida. Como assim? A pessoa A está devendo dinheiro à B, aí a B empresta dinheiro à A para a A pagar a B. Isso não tem lógica nenhuma, obviamente. Então por que é que isto foi feito? Para gerar dívida externa impagável. E isto gerou uma dívida impagável que deu origem à ascensão de Hitler e, consequentemente, à Segunda Guerra Mundial. Surge então a pergunta, mas como conseguiu Hitler criar um exército tão grande que dominaria diversos países por cerca de 7 anos, se a Alemanha estava em crise? A Alemanha estava em crise, não estava conseguindo pagar a dívida aos aliados. A França, um dado que muita gente não tem conhecimento, a França em 1929 invadiu a Alemanha. Em 1929, sim. Ou 30. Não, 1930, desculpa. Agora fiz confusão, peço desculpa. Em 1929, sim, a França invade a Alemanha. Se não tiver certo, depois eu retifico nos comentários. A França invade a Alemanha porque a Alemanha não estava conseguindo pagar a dívida à França. Então, se a Alemanha não estava conseguindo pagar a dívida à França e estava numa crise imensa, como é que o Hitler conseguiu criar um exército que iria dominar diversos países da Europa, a Europa toda, ou quase toda, por 7 anos? Como é que ele conseguiu esse dinheiro?
devido ao ouro que entrou no Reichsbank, o Banco Central Nazi, através do BIS e vindo dos aliados. Difícil de acreditar que os aliados financiaram Hitler e a ascensão do partido nazi e de todo o contingente militar que iria criar e dominar a Europa numa Segunda Guerra Mundial? Então, os documentos do próprio BIS e do Banco de Londres confirmam isto. Vejam a referência no final, tem lá o link dentro do site do BIS, dentro do site do Banco de Londres, tem a referência a este movimento de ouro, porque hoje, devido aos trabalhos de alguns pesquisadores, não mais se pode esconder essa realidade, apesar dela ser muito discreta, muito raramente nós vemos isso referido, e a nível público ela praticamente não é referida e é escondida. Mas existem documentos oficiais, porque tudo o que nós estamos aqui falando, nós apresentamos documentos oficiais em sites oficiais comprovando. Então o Hitler conseguiu ascender e criar o seu exército porque foi financiado pelos aliados. Difícil de engolir esta versão histórica. Na Europa, a pessoa que colocar em causa o Holocausto Nazi, a versão oficial da Segunda Guerra Mundial, vai presa. Só para vocês terem ideia da profundidade que vai a distorção histórica e quanto é que eles lutam para que a verdade não venha ao de cima. Mas existem documentos oficiais dentro destas próprias instituições que comprovam essa verdade histórica. Só não vê quem não quer. Está aqui os links para os documentos dentro destas instituições que mostram que os aliados financiaram com ouro a Alemanha nazi. Em 1941 cria-se o FMI em 1941 o FMI e o Banco Mundial é criado o primeiro esboço do plano de Lord Keynes para uma união da compensação. E isto circula no Tesouro Britânico, iniciando assim os trabalhos que originariam o FMI e o Banco Mundial, sendo preparados por uma equipe técnica do Tesouro Nacional dos Estados Unidos, em cooperação com uma equipe técnica do Departamento do Estado dos Estados Unidos e o Sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos e outros departamentos do Estado dos Estados Unidos, os quais foram enviados para as Nações Associadas e Unidas, as Nações Unidas. Ou seja, a criação do FMI e do Banco Mundial, eles simplesmente são o resultado de planos criados dentro dos Estados Unidos. E são os Estados Unidos que vão, através do JP Morgan & Sons, fazer os empréstimos à Alemanha no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é através dos Estados Unidos e da JP Morgan & Sons que Hitler recebe, através do BIS, o ouro necessário para criar o seu exército. O FMI e o Banco Mundial são criados dentro dos Estados Unidos. Em 1942, o FMI e também o Banco Mundial surge um quarto esboço que é entregue aos ministros. Em 1943, FMI e Banco Mundial. Uma versão final é emitida pelo governo britânico White Paper, no comando 6437, que vocês podem verificar neste link. Tudo está linkado, tudo está direcionado para documentos oficiais. Em 1944 acontece então a Conferência de Bretton Woods, ou Conferência Financeira e Monetária Internacional. Ela é organizada pelo presidente Roosevelt dos Estados Unidos. Participaram 44 dos 60 bancos centrais acionistas do núcleo central do BIS. Nesta conferência são criados o Fundo Monetário Internacional, FMI, atualmente com 193 membros, e o Banco Mundial, inicialmente denominado como BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Em 1962, ministros e presidentes de bancos centrais do FMI, logo do BIS, criam o Grupo dos 10, ou G10, General Arrangements to Borrow, arranjos gerais para empréstimos. Isto para assegurar a estabilidade e a adequação do sistema de pagamentos internacional, trabalhando em cooperação com o FMI, o Banco Mundial e o BIS, fazendo deste grupo o mais poderoso dentro dos 60 bancos centrais acionistas do núcleo central do BIS. Em 1997, o BIS lança o documento Estabilidade Financeira nas Economias de Mercados Emergentes. E agora vamos ver aqui uma série de documentos que são lançados, onde
é refletido o pensamento, o desenvolvimento do pensamento que dá origem às reformas da Previdência. Estes documentos que nós estamos aqui vendo, até aqui nós estivemos vendo um pequeno historial, sem grande detalhe, sobre a criação das instituições que dão origem ao pensamento que dá origem à reforma da Previdência. E agora vamos ver os documentos que foram criados que refletem os pensamentos que dão origem à reforma da Previdência e às privatizações em massa. E, essencialmente, o pensamento é a busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras. Então, em 1997, o BIS lança o documento Estabilidade Financeira nas Economias dos Mercados Emergentes. Em 98, o G10 lança o documento As Implicações Financeiras e Macroeconómicas do Envelhecimento das Populações. Olhem bem, já a identificarem diretamente o problema do envelhecimento das populações aos seus objetivos, que é a supremacia dos bancos centrais. Em 2002, o Banco de Inglaterra lança o documento As Implicações do Envelhecimento de uma População em Envelhecimento para a Economia do Reino Unido. E isto são só alguns documentos, que eu não coloquei todos os documentos que eu encontrei. Os estudos estavam sendo muito profundos e cada vez mais disseminados nesta visão. Em 2004, a OCDE lança o documento Recomendação sobre os Princípios Fundamentais do Regulamento de Pensões Profissionais. Em 2005, o G10 lança o documento Envelhecimento e Reforma do Sistema de Pensão, Implicações para os Mercados Financeiros e Políticas Económicas. Em 2008, o BIS, através do Comitê Irving-Fisher, lança o documento Obrigações Gerais dos Governos em relação às pensões na Europa. Reparem bem o título deste, Obrigações Gerais dos Governos. Ou seja, os governos não têm opções. Os governos têm obrigações de obedecer às regras criadas pelas agências de regulamentação financeira e pelas agências de supervisão financeira, criados pelo BIS e os grupos de trabalho da FMI, Banco Mundial e G10. Os governos simplesmente são obrigados a obedecer. Em 2008 nós compreendemos isso claramente através deste documento lançado pelo Comitê Irving-Fisher, pertencente ao BIS. Em 2011, a Aliança Mundial de Pensões, criada inicialmente como Aliança Global de Pensões, é uma organização coletiva composta para ser a principal defensora das associações que representam planos e provedores de pensões no mundo, incluindo a Europa, os Estados Unidos da América, o Canadá, a América Latina e a Austrália. E em 2011, o BIS lança o Workshop Internacional de Pensões. Ou melhor, o BIS, através do Workshop Internacional de Pensões, lança o documento Sistemas de Pensões no Meio de Transição Demográfica, o caminho em frente. E são muitos mais documentos que refletem este pensamento e como é que se vai formulando este pensamento de que é preciso alcançar uma estabilidade financeira das instituições financeiras e não das populações, e que para conseguir essa estabilidade financeira o grande perigo é o envelhecimento. E começa-se então a ver que nós temos que botar o povo a trabalhar mais tempo, até mais tarde. As pessoas não se podem aposentar tão cedo, senão os bancos não conseguem alcançar a supremacia sobre as nações e não conseguem ter os bilionários lucros que estão tendo. E estes lucros estão aumentando cada vez mais de ano para ano, trimestre para trimestre. Não descem, só crescem. Então, esta linha de pensamento simplesmente é a linha de pensamento que nos conduz até à situação que nós estamos hoje vivendo no Brasil, em Portugal e em muitos outros países do mundo. É bom nós conhecermos a criação do BIS, um pouco, o Banco Central dos Bancos Centrais, e conhecer o financiamento da Alemanha nazi para entendermos como é que através da Segunda Guerra Mundial existe uma concretização de concentrar o poder financeiro nas mãos de algumas famílias e de algumas instituições. E também, que não vamos aqui abordar, a instauração do Estado de Israel na antiga Palestina. Nós vemos que na cidade da Basileia aconteceu em 1897 o primeiro Congresso Sionista Mundial e que na mesma cidade da Basileia é hoje o sede do BIS desde 1930.
esta imagem é um print do vídeo, a criação do BIS, do canal Daniel Simões, que podem clicar aqui no link para acompanhar. Sugiro que leiam os artigos que vieram antes deste, que continuem acompanhando os artigos que seguem depois deste e que assistam os vídeos para mergulhar bem e entender bem em que tipo de máquina de controle nós estamos inseridos. Porque para haver mudanças reais neste mundo é preciso desconstruir o centro de poder mundial que é o BIS. O BIS autodefine-se como Banco Central dos Bancos Centrais. Possui 2 escritórios de representação, um na raio de Hong Kong e outro na cidade do México. Está atualmente sediado na cidade da Basileia, Basel em inglês, na Suíça. Exatamente a mesma cidade onde se realizou o primeiro congresso sionista em 1897. Neste evento participou Theodor Herzl, sobre o qual nós fizemos já um vídeo mostrando a relação de Theodor Herzl com a família Rothschild na criação da Segunda Guerra Mundial e na criação do Estado de Israel, o qual recebeu o plano financiado pelo barão Edmund James de Rothschild, que daria vida política ao sionismo, resultando na criação do Estado de Israel em 1948. O BIS nasceu dentro do contexto do Plano Young na Conferência de Haia, através de um acordo assinado entre a Bélgica, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Suíça. O Plano Young foi a renegociação da dívida imposta à Alemanha para a reparação dos países aliados após a Primeira Guerra Mundial e estabelecidos no Tratado de Versalhes. Neste contexto, a negociação começou com o Plano Dawes em 1924, presidido pelo financeiro norte-americano Charles Dawes. O Plano Young foi apresentado pelo líder do Comitê de Reparações Aliadas, o industrial norte-americano Owen Young, na época conselheiro de confiança da Fundação Rockefeller. Que surpresa surgir aqui a Rockefeller no meio disto tudo. Foi criado dentro deste contexto para assumir as funções anteriormente desempenhadas pelo Agent General for Reparations, Agente Geral para Reparações, ou seja, administrar a cobrança, além de administrar e distribuir as anuidades devidas com indemnização. O nome é derivado deste papel original. O BIS, Banco para Assentamentos Internacionais, foi nomeado agente dos curadores e dos administradores dos empréstimos internacionais para o governo da Alemanha de 1924 a 1930, os chamados empréstimos Dawes e Young, emitidos para ajudar a financiar as reparações dos países aliados. O contraditório descortina-se quando descobrimos que um consórcio de bancos de investimento norte-americanos e europeus financiaram os juros desta segunda parte do pagamento da dívida, o Plano Young, da Alemanha aos países aliados, ou seja, emprestando dinheiro à Alemanha durante o período entre guerras, exatamente no período em que Hitler fortaleceu os exércitos que em breve invadiriam a Europa. Em outras palavras, no período em que Hitler e o partido nazi ganhavam força e poder militar na Alemanha, um consórcio de bancos de investimentos norte-americanos e europeus injetavam ouro no Banco do Reich, o Banco Central Alemão daquele tempo. O consórcio de bancos de investimento norte-americanos e europeus foi coordenado por JP Morgan & Company, uma instituição de investimentos bancários e comerciais norte-americana. JP Morgan Jr. foi um dos presentes na conferência de Haia, onde o Plano Young foi apresentado. Por consequente, o absurdo aumenta quando descobrimos que na execução do Plano Young o BIS reinvestiu parte do empréstimo Young, ou seja, parte do ouro oriundo do consórcio de bancos de investimento norte-americanos e europeus, em títulos alemães. Como se não bastasse, este cenário, devido à crise bancária e económica alemã, consequência do crash mundial de 1929, é aplicada a moratória do Hoover em julho de 1930, cancelando os pagamentos da Alemanha para a reparação dos países aliados durante um ano. Ou seja, durante o período em que os Estados Unidos estavam injetando ouro dentro da Alemanha e a Alemanha não estava pagando as suas dívidas aos países aliados, tanto que a França invade a Alemanha por esta não estar pagando a dívida, eles, devido ao crash de 1929, é aplicada a moratória Hoover, que cancela os pagamentos da Alemanha que já não estavam acontecendo durante um ano. E foi, agora eu retifico o que eu te falei lá atrás, em 1929 que a França invadiu a Alemanha, porque a Alemanha não estava pagando à França. E posteriormente, o absurdo cresce mais e mais, em julho de 1932 é aplicado o Acordo de Lausanne,
de cancelamento definitivo dos pagamentos da Alemanha para a reparação dos países aliados, fazendo com que todo o ouro emprestado tenha ficado para a Alemanha. Poder-se-á então concluir que, de certa forma, o consórcio de bancos de investimento norte-americanos e europeus, coordenado por JP Morgan Company, financiou a Alemanha nazi através do BIS. Tudo isto está documentado e nós temos a referência aqui aos documentos, aos links. Em decorrência desta configuração, durante a Grande Guerra, o BIS continuou a receber pagamentos de juros do Banco do Reich. Olha que interessante, né? O BIS, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o Hitler e os alemães estavam invadindo a Europa toda, o BIS continuou recebendo pagamentos de juros do Banco do Reich, a maior parte em ouro, em relação aos investimentos que o BIS havia feito em títulos alemães em 1930-31. Ou seja, o BIS recebeu durante a Segunda Guerra Mundial ouro nazi oriundo dos saques realizados pela Alemanha aos países invadidos. Quando nós observamos o mapa da invasão de Hitler na Europa, nós vemos que praticamente ali toda a Europa foi invadida e a Suíça não foi. Todos os países ao redor da Suíça foram invadidos e a Suíça não foi invadida. Por quê? Posteriormente, o BIS devolveu este ouro, mas não sem antes se beneficiar com os investimentos realizados com o mesmo. Para finalizar, John Maynard Keynes, um famoso economista britânico, cujas ideias mudaram a teoria e prática da macroeconomia, defendia o fim do BIS, devido ao financiamento dos nazis e lavagem de dinheiro. Ou seja, John Maynard Keynes, ele queria o fim do BIS porque os nazis estavam dentro do BIS. Alguns autores afirmam que o outro motivo seria a presença de nazis dentro do próprio BIS, como por exemplo Paul Hessler, que pertencia ao Partido Nazi, e assistente-geral e deputado gerente-geral de 1935 a 45 dentro do BIS. Vocês podem ver nestes links aqui que direcionam diretamente para o site do BIS, onde tem a lista de todas as pessoas que ocuparam cargos de administração dentro do BIS, desde que ele foi criado. Tem lá o nome de Paul Hessler e de outros alemães. Como eu já mostrei em outros vídeos passados, através de diagramas, a Alemanha, junto com a França, são os países que mais cadeiras de poder tiveram dentro do BIS. Nada é por acaso. Oficialmente, no documento BWC 831101, Articles of Agreement, do FMI, a versão é outra. Diz que Keynes era contra o fim do BIS, por este estar relacionado com a criação do fim do FMI e do BIRD. Ou seja, o que o FMI defende é que o Keynes defendia o fim do BIS por uma questão de inveja. Porque o Keynes teve participação na criação do BIS, e então quando o FMI e o BIRD, o Banco Mundial, surgem, o BIS começa a ficar um pouco sem função após a Segunda Guerra Mundial, já que ele tinha sido criado como instituição para a Alemanha fazer os pagamentos da sua dívida. Ora, acabando a Segunda Guerra, a Alemanha não tinha supostamente mais dívida para pagar e o FMI e o Banco Mundial surgem como agências de regulamentação e supervisão financeira. O BIS começa a não ter papel. Então o Keynes defende o fim do BIS. E eles dizem que era por uma questão, ou melhor, o Keynes era contra o fim do BIS. E eles dizem que isso era porque ele estava com inveja, porque o FMI e o BIRD tinham sido criados. Vamos terminar contextualizando toda esta análise do pensamento lógico de criação da reforma da Previdência, vislumbrando o panorama geopolítico internacional. Quanto à reforma da Previdência, não se trata de problemas no caixa, pois a mesma ordem foi dada indiscriminadamente para todos os países, submissos ao Banco BIS, conforme os documentos acima mencionados. Neste contexto, nunca foi comprovada a existência do lastro da moeda no mundo. Reparem o que é que aqui é dito. Nunca foi comprovada a existência do lastro da moeda no mundo.
Supostamente, o valor da moeda é baseado no ouro existente, mas nunca foi comprovada a existência do lastro da moeda no mundo. Podem aprofundar mais aqui neste link. O preço do ouro é acordado diariamente através da negociação entre os mais poderosos bilionários do planeta. Isto é uma das questões assim que alguns gurus até da economia, eu já vi assim com algumas dúvidas sobre como é que o ouro é valorizado diariamente. O que é que determina o valor do ouro? O que é que faz o ouro aumentar o valor, diminuir essas oscilações? O que é que determina? Eu já vi alguns gurus assim com dúvidas em relação a isso. E eu, sem estar a procurar a resposta para isso, encontrei dentro da cronologia da família Rothschild a explicação sobre como é que o preço do ouro é determinado diariamente. E a própria família Rothschild nos explica o seguinte. A primeira fixação de ouro ocorre na N.M. Rothschild & Sons New Court City of London. Todos os dias, os representantes dos 5 membros do London Gold Market se reúnem em uma sala no New Court. Cada representante está sentado em uma pequena mesa com um telefone e uma pequena bandeira da União. O presidente anuncia um preço de abertura que é transmitido por telefone para a sala de negociação de cada uma das casas representadas. Eles repassam o preço para os seus clientes em todo o mundo. Com base nas ordens recebidas, cada sala de negociação instrui seu representante na fixação a declarar como comprador ou vendedor de certo número de barras. Se um equilíbrio de compradores e vendedores for alcançado dentro da sala, o preço é fixo. Se não, o processo é repetido a um preço maior ou menor até que o equilíbrio seja alcançado. Em qualquer estágio, os clientes podem ser avisados por telefone sobre alterações de preço e podem alterar suas instruções. Enquanto essas discussões estão acontecendo, o representante levanta sua bandeira para indicar indecisão para resolver. Somente quando todas as bandeiras são baixadas sobre a mesa e o saldo atingido, pode o presidente declarar um valor. Ou seja, o valor do ouro diariamente é determinado por um grupo dos mais ricos do mundo, conversando uns com os outros, até determinarem qual é o valor do ouro. Então, isto é assim, é quase como jogar ao Monopoly. Não existe nada que determine o valor do ouro, a não ser a vontade de alguns indivíduos. Um bom exemplo. Banque Royale de France, 1720. O volume de papel moeda excedia a cunhagem de metal que ele possuía. O que existe é endividamento para escravizar as nações, escravizar o meio ambiente e as pessoas. Outro tipo de servidão ocorre quanto à atuação da ONU e suas agências. Porque somente 5 países têm direito permanente a veto na ONU. Existem mais de 200 países no mundo, porque somente 5 países têm direito permanente a veto na ONU. Neste contexto, faz-se necessário entender as agências da ONU e seus poderes globais. Contrariamente ao que imaginamos quanto à moeda, além da ausência de lastro, o controle financeiro é privado. Senão, não seria um grupo de indivíduos conversando que determinaria o valor do ouro diariamente. Não obstante, o verdadeiro interesse é o controle sobre os recursos naturais. E nós estamos vendo isso aqui no Brasil diretamente. Só os recursos naturais geram riquezas. Joseph Stiglitz, que recebeu o Prémio Nobel de Economia em 2001, discute criticamente o papel das corporações das grandes companhias limitadas, Lei da Alforria, Act 1862, Rainha Vitória, e adverte como acabar com a maldição dos recursos. Ratificando tais afirmativas, Joseph Stiglitz já denunciava que os países ricos em biodiversidade, como o Brasil, seriam países atrasados. As riquezas do Brasil, que não usufruímos, que não se reverte para a população como um todo. Temos o maior percentual de água doce, 12%, com a vantagem de que a água flui de cima para baixo, diferentemente dos Estados Unidos, além do maior aquífero do planeta, Alter do Chão. 98% do nióbio mundial que é utilizado nas produções de multifacetadas tecnologias, inclusive armamentos, para aumentar a produtividade das mesmas. Também temos florestas e minérios em abundância, para uma população muito pequena. Não obstante, os recursos naturais se transformam em commodities. Nas bolsas de commodities de Chicago são negociados cerca de
30 trilhões de dólares por dia, muito mais do que o PIB anual dos Estados Unidos. Por dia. Especificamente quanto ao setor mineral, a London Metal Exchange, Bolsa de Metais de Londres, é o maior mercado do mundo de metais industriais desde 1877, no controle de minério. O ministro, Sr. Paulo Guedes, através do Banco Pactual, tem um depósito de minério na London Metal Exchange, através do Banco Pactual. E tem um depósito de minério na LME, em Singapura, paraíso fiscal. É oportuno lembrar que temos o menor royalties de minério do planeta. E apesar disto, existem inúmeras ocorrências de não pagamento dos mesmos por parte das grandes corporações que aqui se estabelecem, que recebem incalculáveis vantagens em concessões. Existem inúmeras ocorrências de desvio de leito de rios para fábricas das corporações, sem contar com as grilagens de terra, o trabalho escravo, o roubo de patentes da Amazónia, principalmente dos povos originários, e ultimamente o fracking, que destrói tudo. Outro aspecto que demonstra este controle planetário, nas mãos de poucos, é o estudo suíço Rede de Controle Corporativo Global, mostrando que de 49.500 corporações existem 147 corporações influentes. O domínio se desenvolve da seguinte forma: países do Norte, ricos em tecnologia, sede das corporações e os países do Sul, ricos em recursos naturais, que são controlados pelos países do Norte. Aí entendemos o jogo das privatizações com financiamento público para os compradores. As corporações precisam estar sob controle dos países do Norte. Lembrando o vídeo que eu fiz, que mostra que este jogo entre hemisfério Norte e hemisfério Sul não deve ser considerado entre as populações. As populações de todos os países, seja do hemisfério Norte, seja do hemisfério Sul, estão sendo escravizadas na mão destes elitistas. O que acontece é que as corporações do hemisfério Norte, elas estão colocando políticos traidores dentro dos países, tanto do hemisfério Norte como do hemisfério Sul, para escravizar as populações. Não podemos confundir o jogo destes corporativistas banqueiros com as populações. Conclusão. Para evidenciar que o nosso país é trilionário, é somente levantar todos os multifacetados processos judiciais de cada corporação que aqui atua. Quanto cada uma deve ao nosso país? Todas as concessões que elas possuem, terminais de portos, malhas de ferrovia, exploração de recursos naturais, concessões, salários milionários aos executivos, mesmo depois de crimes ambientais. O financiamento público e multilateral, todos os empréstimos subsidiados, as isenções, doações, subsídios e incentivos fiscais. E, finalmente, através de subsidiárias em paraísos fiscais das corporações, identificar onde ficam estes paraísos fiscais que se apropriam dos nossos tributos, pois lá ocorrem as vendas cheias. Este mecanismo é denominado preço de transferência. Sem nada terem produzido, os paraísos fiscais ficam com o seu meio ambiente protegido e ileso das produções criminosas das transnacionais. Para identificar a relação entre empresas, levantar a colaboração de negócios de cada uma, fusão, cisão e incorporação. E isto é altamente complexo fazer isto. Finalmente, sem entender como ocorre o controle global, humano, social, financeiro, ambiental, económico e informacional, fica difícil contextualizar o ponto central desta discussão, que é a reforma da Previdência. Conscientizemos que esta reforma da Previdência se integra ao sistema de despopulação, redução populacional da humanidade, através de inúmeros instrumentos: inteligência artificial, desemprego, transhumanização, tecnologias 5G, que é radiação, transgénicos, herbicidas, agrotóxicos, crimes ambientais, rastros químicos, poluição da atmosfera e do solo, desmatamento, poluição de aquíferos, fracking, guarani, doenças, águas contaminadas, endividamento, saúde e educação privada, securitização, financiamento público ao grande setor privado e, finalmente, a transformação das nações em Estado corporativo. Este trabalho é dedicado a este povo trabalhador, sofrido, que não usufrui desta riqueza e ao meio ambiente escravizado pelas corporações transnacionais que aqui atuam e desconfiguram não só o Brasil, mas todo o planeta. Quando vocês chegarem no final do artigo, e eu tive aqui algumas oscilações em toda esta viagem que nós tivemos a fazer neste artigo,
Vocês podem no final encontrar todas as referências, como vocês podem ver, desde o início. Elas estão organizadas da seguinte maneira: FO quer dizer fonte oficial e FNO quer dizer fonte não oficial. São poucas as fontes não oficiais. Acho que assim, 90% ou mais são fontes oficiais. Como vocês podem ver, por exemplo, vindos do site do BIS, do Global FX Code e muitos do BIS, tudo fontes oficiais, né? Da OCDE. Aqui temos, por exemplo, 3 fontes não oficiais, que é um vídeo da Karen Hughes, outro do Ronald Bernard e um artigo do meu canal. Aí surge novamente o título do capítulo e as referências. No final, depois, como podem ver, são muitas referências que tem, muitas. O que não falta, não se podem queixar de não ter acesso a documentos oficiais, porque este documento, este artigo, deu muito trabalho a ser feito e tem aqui a comprovação de tudo o que é falado. No final de todas estas referências, apresentamos fontes gerais e leitura complementar, apresentando livros e documentos a serem lidos. E apresentamos outros canais, como o canal Daniel Simões, no YouTube, o blog, da Auditoria Social, que é da professora Fátima Pinel, da Auditoria Cidadã da Dívida, Eduardo Moreira, Larissa Mies Bombardi, de Olho nos Ruralistas, Observatório do Agronegócio no Brasil, o canal da Débora Barbosa também é mencionado, o canal Conhecimento é Poder, a Estação X também é mencionada. No meio disto tudo, no final disto tudo, o nosso objetivo é trabalhar pela união entre as pessoas, despertar o sentimento de união entre as pessoas. É preciso nós conscientizarmos como funciona profundamente todo o sistema de controle que está sendo feito, como é que surge o pensamento de controle do sistema financeiro, o que é que eles têm medo, o que é que eles temem, o que é que eles estão querendo prevenir. Estão querendo prevenir a perca de poder. Estão querendo alcançar a soberania dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Então, a supremacia dos bancos centrais só pode ser alcançada através da estabilidade financeira deles próprios. E essa estabilidade financeira, ela precisa garantir que a população trabalhe mais tempo. Trabalhe até ser velho o indivíduo. E é isso que eles buscam cada vez mais. Então eles têm medo que a população trabalhe menos para eles. Essencialmente é isso. Para nós conseguirmos fazer uma mudança estrutural em toda a sociedade, é preciso despertar luz na consciência. É preciso despertar o sentimento de união entre as pessoas. E isso é uma peleia gigantesca. Basta sair à rua. Basta trabalhar dentro de uma prefeitura. Basta trabalhar dentro de um órgão do Estado para ver como é que as pessoas estão funcionando. Trabalhando com competitividade acima do bom senso. É uma peleja o que nós estamos vivendo hoje em dia. Então é preciso nós trabalharmos, cada um de nós, descodificando como funciona toda esta máquina, uma máquina demoníaca, anti-vida, podermos expô-la para que mais e mais pessoas possam tomar consciência da realidade, da sociedade, do sistema onde estamos vivendo. Porque se muita gente que hoje, dentro da população, defende a reforma da Previdência, puder abrir os olhos e a mente, porque não é só ler um artigo como este, quem sabe ela possa entender a armadilha onde está caindo. Possa entender que a concordância que está tendo com a reforma da Previdência nada mais é do que resultado de propagandas internacionalmente planejadas para controle mental. Meus amigos, fico muito grato pela vossa atenção. Perdoem-me algumas hesitações que eu tive no meio desta apresentação. É uma apresentação muito longa, muita informação, mas fico muito grato pela oportunidade de poder
trazer todas estas informações e estar podendo juntar o meu trabalho ao trabalho de imensas pessoas que estão lutando, trabalhando por um Brasil e um mundo melhor. E muita luz para todos!